Bom dia. Eu quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, que está no céu. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus em cuja presença eu me encontro nesta manhã, Pai amado, nesta manhã de quarta-feira, dia 1º de julho de 2026. Estamos aqui em uma das avenidas de Governador Valadares, Minas Gerais, fazendo e praticando o ide e vinde do Senhor. Nosso grupo de missão é composto por o obreiro Antônio Carlos, cooperador da obra Eloí, cooperador da obra Crudoaldo, cooperadora da obra, minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Netinha, cooperador dessa obra de missão de rua, pastor Osmar, meu vizinho, também cooperador dessa obra, pastor Eliton do Rio de Janeiro, e pastora, a sua esposa do pastor Eliton, pastora Elida, e mais os outros também que nos acompanham nessa grande missão de evangelização, dando alma para o reino do Senhor. Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que em cuja presença eu me encontro nesta manhã, Pai amado, Pai celestial, em sua presença abriremos as nossas Bíblias neste momento, glória a Deus, aleluia, em João 8:44. Assim diz a palavra do Senhor: vós tendes por pai do diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, é o diabo, desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso é o pai da mentira. Quando nós olhamos aqui também em Apocalipse 22:15, se repete a mesma palavra, se repete a mesma insinuação, é que é a mentira. Apocalipse 22:15 nos relata, nos apresenta, nos mostra a veracidade dos fatos. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer aquele que mente e comete a mentira. Amados irmãos, a mentira foi que trouxe o pecado para o mundo. Por que eu digo que é a mentira que trouxe o pecado para o mundo? Por que eu digo que é a mentira que trouxe o pecado para o mundo? A mentira, irmão, ela que destruiu toda a humanidade com a mentira. A primeira mentira praticada, irmão, foi lá no jardim do Éden, quando... também vai ter o seu também. Aí, Deus está na direção, Deus está na frente de nós. Deus é maravilhoso nesta manhã, nesse ponto de ônibus. O Senhor está dando livramento. O Senhor está dando livramento. Nesse ponto de ônibus, o Senhor está curando. Nesse ponto de ônibus, neste momento, o Senhor está fazendo prodígio. Nesse ponto de ônibus, nessa hora, o Senhor está dando. Nessa hora, o Senhor está fazendo prodígio, está fazendo maravilha. O Senhor está trabalhando, porque o Senhor trabalha nos ocultos. O Senhor trabalha na nossa vida, naquela área que nós estamos precisando. Porque o Senhor, Ele que nos guerreia, Ele que nos coloca a nossa vitória diante de nós. A primeira mentira aconteceu no Jardim do Éden. No Jardim do Éden estava Adão e Eva. Deus abençoe.
Jardim do Éden estava Adão e Eva, e ali o Senhor deu toda a autoridade a Adão. Mas só que chegou uma hora que Adão fraquejou, Adão deixou a Eva sozinha, o diabo entrou com a sua primeira mentira, com a nossa destruição. Por que, amados irmãos, que a primeira mentira aconteceu no Jardim do Éden? A serpente, a mais astuta, representada pelo diabo, chegou para Eva e disse: aqui, vocês podem, você pode comer sim essa fruta que está no Jardim do Éden, porque o seu Deus aí, ó, esse homem de branco, bom dia, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o senhor, amém? Pode ficar tranquilo, nós não temos religião, nós temos Deus. Eu estou aqui pregando a vontade de Deus. Eu estou pregando aqui sobre aquele que é o grandão da Galileia, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Estou pregando sobre aquele um dia que morreu por nós, derramou seu sangue inocente na cruz do Calvário, para nos dar vida eterna e vida com abundância. Eu não prego religião, mas sim prego Cristo Jesus representado na minha vida, representado na vida de todos nós aqui. A serpente disse que poderia comer daquela fruta, que não iria morrer. Mas o Senhor já disse a verdade é a palavra que nos liberta. Conhecerei a verdade nos libertará. Por que a primeira mentira, o primeiro pecado entrou no mundo pela mentira? E a Bíblia diz sobre pecado, sobre mentira. Um dos maiores pecados é a mentira. Porque aí, o que aconteceu, irmão? Pegou, presta atenção, chega pra cá. Não negocia na mesa do seu inimigo. Não sente com o seu inimigo das nossas almas para negociar. Por que eu digo que não podemos sentar na mesa do inimigo para negociar com o inimigo? Porque o inimigo é astuto. Porque quando nós mentimos, como nós manipulamos as pessoas, quando nós enganamos as pessoas, quando nós praticamos ira nas pessoas, nós estamos sendo guiados e sendo negociados, estamos sentados na mesa do diabo, negociando a nossa salvação para um pecado pecaminoso, um pecado que leva as pessoas à destruição do fogo do inferno. Oh, glória a Deus, aleluia. Contra as forças de Deus não existe defesa. A serpente mentiu, a Eva foi, comeu do fruto, foi a primeira mentira do mundo. Está em Gênesis 3, versículo 1 e versículo de número 5. Ali está esse pecado dessa mentira. Irmão, essa foi a primeira mentira que destruiu o mundo. Que o salário do pecado hoje é a morte. Mas não é essa morte física, não. Essa morte que nós estamos dizendo é a morte espiritual. É a morte eterna. Essa morte eterna é triste. Ô meu querido, estou entregando o Senhor para o Senhor meditar na palavra de Deus. Tranquilo. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, as coisas não são da nossa forma. As coisas são da forma do grandão da Galileia. As coisas são da forma do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Só Jesus é Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo que nos guia aqui nesta terra maravilhosa. Eu vejo Deus aqui, irmão. Eu vejo Deus aqui, parece que eu vou voar, irmão. Parece que eu vou voar nas asas do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, eu já levanto bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, Deus Javé. Bom dia, nosso Deus maravilhoso. O Senhor que nos guia. Obrigado para mim olhar para esse céu maravilhoso e contemplar a natureza do Senhor. Glória a Deus. O segundo pecado está lá ainda, está lá em Gênesis. Sabe qual é o segundo pecado? Existia dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel, amados irmãos, era um homem perfeito. Abel pegou e entregou. Meu querido, foi lá no altar de sacrifício do Senhor, Abel, e como
porque Abel mexia com pecuária, que era um homem maldoso, era um homem ruim, mexia com plantação. Ele já pegou a sua mentira e disse desta forma: Senhor, estou colocando o melhor no altar do Senhor. Ele achou que o Senhor era cego. O Senhor não era onisciente, onipresente, onipotente. Que o Senhor grandão da Galileia, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, não estava e não está e fica em todos os lugares da nossa vida. Glória a Deus, meu querido. Estou aqui debaixo da proteção das asas do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo transformação, eu vejo mudança, eu vejo o Senhor operando nesse ponto de ônibus. Eu vejo livramento, eu vejo cura, eu vejo prodígio, eu vejo maravilha, eu vejo mudança na vida de muitas pessoas. Amados irmãos, eu não prego religião, eu prego Cristo Jesus, aquele que um dia derramou seu sangue inocente, aquele que morreu por mim, irmão. Aí, olha qual foi a segunda mentira que levou o Caim a matar seu irmão. Chegou no altar de sacrifício e colocou lá aquelas verduras podres, estragadas. O Senhor rejeitou porque ele mentiu e falou: Senhor, essas aqui são as minhas melhores ofertas. Mentiroso, tinha pegado no chão só coisa ruim, coisa podre. Enquanto Abel colocou o melhor de suas ovelhas lá no altar. Foi a segunda mentira. Mas a terceira mentira está vinculada na segunda. Aí o Senhor sabia o homicídio. O Senhor sabia que ele tinha matado o irmão dele. O Senhor chegou para ele e perguntou desta forma, irmão. Perguntou para ele: obrigado, Caim, cadê seu irmão Caim? Ele respondeu: sou eu o guardião, o guardador do meu irmão? Não, não sei do meu irmão. Olha só, a terceira mentira no jardim do Éden, lá em Gênesis. Ele já tinha matado o irmão dele, tinha escondido o corpo, ocultação de cadáver, e disse que não conhecia e não sabia o lugar que estava o irmão dele. Irmão, Deus chega a matar por causa de mentira. Eu tenho base e conhecimento do que eu estou dizendo. Na Bíblia existia e existe, está lá, porque a Bíblia, ela foi escrita por 40 homens, por 40 idiomas. A Bíblia foi escrita por 12 homens ungidos por Deus, mas foi traduzido por mais de 40 idiomas. Por isso que eu digo 40 homens. Amados irmãos, a Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento e tem 27 no Novo Testamento. Corresponde 66 livros e 8.000 promessas. E uma dessas promessas somos nossas. E essa promessa se renova a cada dia, 0 hora. Bom dia, que Deus abençoe a senhora. Aqui para a senhora meditar aqui. Eu religião, eu prego Cristo Jesus. Prego um Cristo que um dia morreu por nós na cruz e hoje nos dá vida eterna. E hoje o Senhor nos liberta e nos proteja de toda a força maligna, maléfica, todo olho grande, olho gordo, toda inveja, toda calúnia, tudo é jogado por terra, porque o nosso Deus é poderoso e é um Deus forte, um Deus que nos protege, um Deus que é a nossa fortaleza, nosso escudo, nossa linha de frente, nossa frente de batalha. Esse Deus maravilhoso. Irmão, eu conheci e conheço Safira e Anani. Eles venderam um campo, significa uma chácara, um sítio ou uma fazenda, para entregar o dinheiro
como oferta na casa de Deus, lá no Velho Testamento, na igreja primitiva. Olha a mentira que ele faz. Ananias foi e vendeu, pegou a metade do dinheiro, escondeu, pegou a metade e foi levar para Barnabé. Quando ele foi entregar a metade do dinheiro com mentira, Deus matou Ananias. Aí chegou um tempo depois, veio ofertar a Safira, mulher de Ananias. Quando chegou, irmão, com essa oferta, com a mesma mentira, entregou a metade, ficou com a metade do dinheiro. O profeta, o apóstolo Barnabé disse: olha, vou te dizer, vocês venderam o campo, ficaram com a metade do dinheiro, por que não pediu? E agora você vai morrer no mesmo lugar onde morreu o seu marido. Deus foi lá e matou a Safira. Olha o que é a mentira. Deus chega a matar por causa da mentira. Deus fecha todas as portas por causa da mentira. Deus destrói todo o mentiroso. Amados irmãos, é muito fácil a gente entender uma coisa. Lá em Apocalipse 22:15, o Senhor disse que ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora todo aquele que mente e todo aquele que ama a mentira. Mas quando eu olho, irmão, quando eu olho, eu enxergo com clareza que a Bíblia, ela não falha. Quando eu olho em Apocalipse 21, também, irmão, no versículo de número 8, olha o que o Senhor diz a respeito da mentira. Sabe quem é o mentiroso, irmão? O mentiroso, ele é fofoqueiro, o mentiroso, ele é mexeriqueiro, o mentiroso, ele é falso, o mentiroso, ele é traíra, o mentiroso não é seu amigo. Você sabe por quê, irmão? O mentiroso, primeiro ele mente e oculta a sua mentira e diz que não mentiu. Outra hora ele pratica o delito e diz que não mentiu. Uma hora ele faz e nega. Outra hora ele não faz e nega. Sabe o que acontece com a mentira, irmão? A mentira destrói 3 pessoas. Destrói o próprio mentiroso que prega mentira, destrói a fofoca que foi criada dentro da mentira com quem ouve ele, e destrói quem está mentindo sobre a vida dele. É isso aí é que é a mentira. Vocês nunca vão ver um mentiroso prosperar. Não, porque a mentira é do diabo. Quem guia ele é o Satanás. Quem está com ele é o diabo. Porque o prato do diabo é a mentira. O diabo usa a mentira para se fortalecer, para tirar proveito. Mas daqui a pouco a verdade vem à tona. Que eu conhecerei a verdade nos libertará. A única verdade que liberta nós da ira, da falsidade, da contenda, da mentira, do mexeriqueiro, do fofoqueiro. A fofoca está ligada à mentira, irmão. Ué. Está aqui, ó. Apocalipse 21, versículo. Bom dia, meu querido. Versículo de número 8. Mas quando os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago do fogo do inferno, onde arde como fogo a sua segunda morte. Agora, quando nós continuamos, Apocalipse 21, versículo de número 7, não entrará nela coisa alguma que contamine a... Ô meus amigos, possa lá hoje, que contamina e abominações, é mentira, mas os que estão escritos no livro da vida. Para você ter escrito no livro da vida, você não pode praticar mentira. Você está no mundo, no livro da vida, você não pode ser mexeriqueiro. Você está no mundo, está escrito no livro da vida, ou você não pode mentir. Irmão, o que o diabo mais usa hoje é mentira.
a mentira. Porque quando ninguém tem nada para falar contra você, ele inventa, ele fofoca. A fofoca está vinculada na mentira, irmão. Eu que digo não, é a própria Bíblia. Se eu for falar de mentira aqui, a Bíblia vai relatar do começo ao fim as mentiras que é praticada. Praticou mentira, é escravo do diabo. Praticou mentira, está fortalecendo o demônio. Praticou mentira, faz parte do diabo. Ô irmão, fala a verdade, doa quem doer, morre falando a verdade, que é muito melhor. Vamos lá. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, amado grandão da Galileia, amado Rei dos Reis, Senhor do Senhor, eterno dos eternos. Por que eu digo que é eterno dos eternos? Porque é aquele que nos dá vida eterna com abundância. Só Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, que tem vida eterna, salva o homem e leva para o céu. Salva a minha casa, a tua casa e a casa de todos que estão aqui, e leva para o céu. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, toda essa JK, Senhor. Estou levantando um clamor, Beco da Alvereda, Brasil, bairro São Paulo, Santa Terezinha, Vila Preta, bairro de Lourdes, Senhor, bairro São Geraldo, centro de cidade, Vila Isa Azteca, Senhor, Vila dos Montes, cidade de Jardim, que o Senhor esteja com a potente e poderosa mão do Senhor. Vila Isa, Pérola, Santa Rita, Senhor, Conjunto Si, Cardo, Senhor, todos esses bairros que eu não falei, mas está debaixo de oração. Só o Senhor é Deus. Que o Senhor abençoe a minha borracharia. Oh, glória a Deus. Onde o Senhor me dá meu sustento diário, meu sustento diurno, noturno e à noite. E peço também que o Senhor abençoe o meu casamento maravilhoso, com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Nenezinha. Glória a Deus, aleluia. E peço que o Senhor abençoe. Vira a cama para cá, meu querido. Abençoa aqui, ó. Oh, glória a Deus. Meu irmão e cooperador da obra, Eloí, que está com nós aí, ó, ajudando a ganhar alma, meu cinegrafista amador, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa filho, neto, bisneto, família e todo mundo em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a vida do Eloí, abençoa a vida do pastor Gilmar, abençoa a vida que faz parte desse grupo de missões de rua, abençoa a vida do pastor Wellington, sua esposa, a pastora Érica, abençoa a vida do pastor Osmar, meu filho lá do meu beco, abençoa a vida de todos aqueles que faz parte do meu grupo de missões de rua, que se reúne. Abençoa a vida da missionária Nilceia, abençoa a vida da pastora Nelma, abençoa a vida da pastora Lourdes, abençoa a vida do meu pastor Wilson, da igreja aonde eu sou membro, Assembleia de Deus dos Vales. Glória a Deus, aleluia, meu querido. Deus te abençoa. E peço que o Senhor abençoe todos nós em nome de Jesus. Abençoa, toca na saúde da minha esposa maravilhosa que eu tenho, que Deus me deu, que eu amo demais. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Maravilhoso na minha vida, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia.